Após a morte do líder Josué, até a coroação do primeiro rei de Israel, foi a época dos patriotas juízes relatada na Bíblia. Uma época de apostasia em Israel. Josué não deixara um sucessor. Moisés havia treinado Josué para o substituir. Josué esteve envolvido na responsabilidade de entrar na terra da promessa, vencer os inimigos e repartir a terra entre as 12 tribos. Por não ter deixado um substituto que os liderasse, os israelitas buscavam diretamente a Deus para os guiar em suas lutas. Todos os que estiveram com Josué nesse período eram tementes a Deus. Foi assim até que uma nova geração surgiu. A nova geração não conhecia o Senhor nem o que ele havia feito por Israel. A antiga geração, após ter vivido anos no deserto, devem ter negligenciado na educação de seus filhos, deixando de ensiná-los a guardar os mandamentos de Deus. Os seus filhos, que não conhecem esta lei, terão que ouvi-la e aprender a temer o Senhor, o seu Deus, enquanto vocês viverem na terra da qual tomarão posse quando atravessarem o Jordão. No afã de se estabelecerem e viverem uma nova vida, substituíram o eterno pelo perecível. Os novos israelitas, a geração nascida na terra da promessa, envolvidos em desfrutar das bênçãos da terra, não se preocuparam em manterem-se fiéis ao Deus de Israel. Edificaram altares, cultuaram e ofereceram sacrifícios a vários deuses. Fizeram estátuas e imagem de esculturas e casaram com mulheres pagãs. Eles deixaram de ser escravos de Faraó no Egito e foram se tornando escravos do pecado. A recomendação dada por Moisés não ocupava mais a mente nem no coração deles. Acumularam fracassos, fracasso religioso, idolatria, fracasso militar, sujeição a outros povos, fracasso na provisão, fome. O episódio relatado na Bíblia, no livro de Ruth, ocorreu no período dos juízes e confirma a escassez de alimentos na terra de Israel. Pela desobediência e as práticas consideradas repugnantes por Deus, as maldições passaram a consumir os israelitas. Deus havia avisado. O povo voltado para si mesmo, ao paganismo e aos prazeres cotidianos, quanto mais imitavam as práticas repugnantes a Deus, mais eram oprimidos e o período de paz era curto. O paganismo, a idolatria, estava se infiltrando na mente dos israelitas e a cultura do reino de Deus
estava sendo substituída pela adoração aos deuses falsos. A apostasia atingiu até mesmo o sacerdócio. Os levitas, descendentes da tribo de Levi, somente trabalhavam no serviço do tabernáculo de Deus e não tiveram herança na terra. Tinham tarefas e leis específicas. Os levitas sacerdotes, filhos e descendentes de Arão, também tinham leis específicas dadas por Deus a fim de executarem as tarefas em favor do povo. Tinham que casar somente com moça virgem, não poderiam se perverter, pois eram santos ao Senhor. Todas essas leis, tanto para os levitas quanto para os sacerdotes, estão descritas na Bíblia, no livro Levítico, capítulo 21, e no livro Números, capítulo 18. Durante o período dos juízes em Israel, até mesmo os levitas e sacerdotes se corromperam. Há um relato sobre Mica, um homem que vivia com sua família nos montes de Efraim, que possuía seu próprio lugar de culto com alguns ídolos e até mesmo colocou um de seus filhos, que não pertencia à tribo de Levi, para ser seu sacerdote. Cada um fazia o que bem lhe parecia certo. Certo dia, um levita, procedente da cidade de Belém de Judá, foi procurar lugar aonde morar. Chegou à casa de Mica e este lhe contratou, ofereceu salário, lugar onde morar e comida, e em troca dele ser seu sacerdote no templo idólatra que havia montado. O levita aceitou e foi desempenhar funções abomináveis a Deus. Tempos depois, os israelitas da tribo de Dan roubam os ídolos da casa de Mica e oferecem maiores oportunidades ao levita para ir com eles e ser sacerdote de toda a tribo de Dan. A corrupção religiosa era grande e até mesmo o levita, que não podia ser sacerdote, nem trabalhar por dinheiro, muito menos prestar serviços junto a imagens de escultura, vivia em total apostasia. O santuário de Deus estava em Siló, cerca de 2 horas de distância. Eles não iam ao verdadeiro. Levantaram uma imitação. O penúltimo juiz de Israel e sumo sacerdote se chamava Eli e tinha 2 filhos sacerdotes que praticavam adultério com as mulheres que serviam à entrada do santuário de Deus. Eles eram ímpios e não se importavam com as coisas do Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. O pecado deles era grande à vista do Senhor. Eli, já idoso, adverte seus filhos do pecado que cometiam, mas eles não levaram em consideração a repreensão de seu pai. Deus diz que iria matá-los e declara que escolheria um outro sacerdote que lhe seria fiel e agiria de acordo com a vontade de Deus. O escolhido foi Samuel. Eli e seus filhos, todos morreram no mesmo dia. Samuel então é consagrado, sumo sacerdote, profeta e último juiz em Israel. Ele iria ungir Saul, o primeiro rei de Israel.
Samuel consultou a Deus e ele lhe disse que atendesse ao pedido dos israelitas. Eles estavam rejeitando a Deus como seu rei. Deus escolhe um homem da tribo de Benjamim, de nome Saul, para vir a ser o primeiro rei de Israel. Encerrava-se o período dos juízes e iniciava o período da monarquia em Israel.